Eu não conseguia abrir o olho e eu perdi um sentido. Eu não conseguia escutar ninguém. Parecia que eu tava num sono profundo. Os médicos simplesmente olharam pra minha mãe e falaram que eu não tinha mais chance de vida. Já me desenganaram. Aí eu falei, já que eu também não tenho mais chance de vida, eu prefiro morrer em casa, do lado dos meus filhos. As sensações eram de uma queimadura de sol, misturada com vários pontinhos, como se estivesse deitando num colchão de prego, deitando em ouriço. Parece que jogou álcool e botou fogo. Queima. Até começar a sair as pústulas, né? Ela falou, psoríase pustulosa generalizada. Foi bem claro, você tem PPG. Você morrer por uma complicação de um problema no coração, ok, é esperado. Por uma complicação de um câncer, morrer por um problema de pele não parece ok. Mas aqui acontece. Eu sofri muito por falta da informação. Super importante diagnóstico, porque as doenças raras, especialmente estamos falando aqui das genéticas também, e não genéticas, a maioria delas são sistêmicas, né? Acomete o sistema inteiro e são graves. E como são raras, são pouco conhecidas dos médicos. E o pouco conhecimento pode levar a agravamento rápido da doença, porque a abordagem não é adequado. E, infelizmente, são poucas pessoas que conhecem essa doença, aliás, poucos profissionais também de saúde que conhecem essa doença, que é uma doença também ultra rara, que acomete 9 pessoas em cada 1 milhão de habitantes. Que dia que eu vou ter outra crise? Quando eu vou ter outra crise? Cura? Quando será que vai chegar essa cura? Se ouve muito falar, né? Psoríase não tem cura, não se sabe a causa. Tá, o que é cura pra você? O diagnóstico de uma PPG não é uma sentença de morte. E aí, doutor, mas isso não tem cura? Depende. Se você entende que cura é tomar um remédio hoje e amanhecer amanhã sem nada, realmente não tem cura para essa doença hoje. Porém, se a gente entende que viver bem, viver sem lesões, viver sem crises, estar bem na sua plenitude, né, âmbito pessoal, profissional, esquecer que aquela doença existe, de certa forma é pensar que existe uma cura, né? Nós temos diferentes formas de apresentação da psoríase. Então, a mais conhecida é a psoríase em placa, a psoríase vincal, que é aquela que aparece no cotovelo, joelhos, são os locais mais comuns. Nós temos também a psoríase palmoplantar, que é aquela que acomete as palmas das mãos, as solas dos pés. Temos também a psoríase pustulosa generalizada, que essa é uma doença extremamente rara. O paciente fica vermelho e sobre essa vermelhidão aparece um monte de bolinhas cheias de água ou de pus, por isso chama pustulosa. Esses pacientes têm esse tipo de lesão em qualquer local do corpo. E esse paciente pode ficar coberto dessas lesões da cabeça aos pés e a forma pustulosa generalizada. Então, eu acho que essa de todas as que eu enumerei é a mais difícil de tratar e também a que causa maior desconforto para o paciente e maior sofrimento. A psoríase, ela vem ali por volta dos 22 anos, já namorando com a Cris. Que ela aparece no couro cabeludo, eu achava que era uma caspa, era uma coisa que estava estranha, então eu usava um shampoo. Mas quando começou a aparecer uma lesão nas costas, no pescoço, então eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Parte dos meus lábios era a cor diferente do meu rosto, né? Da minha cor. E o meu pescoço ficava todo cheio de ferida. Eu falava que eu andava nua, porque eu não podia usar um brinco, um anel,
um colar, não podia usar, nem batom eu não podia usar. E eu sofria muito, porque era minha adolescência. Primeira vez que deu, e foi logo depois que eu tive o Enzo, aí vi debaixo dos meus seios como se tivesse um fungos, alguma coisa. Que eu vi que não tava legal. E isso começou a se espalhar debaixo das axilas. E só que aí eu fui numa dermatologista, que é onde me passou um creme que cortou. Até eu brincava que eu falava que aquele creme era Deus engarrafado, Deus no potinho. Porque naquela época o corticoide ele me ajudou. Porque até das bolhas de pus queima. No meu caso, queima muito. O uso do corticoide, muitas vezes, ele termina sendo uma arma de guerra, sabe? O que você tem na guerra? Corticoide e antibiótico, não é? O corticoide ele é usado na psoríase, no lúpus, na artrite, na doença renal. Em várias doenças se usa corticoide. Então é mais ou menos você tá atirando para todo lado para acertar alguma coisa. Só que o que você tá acertando muitas vezes é a qualidade de vida do paciente. Porque ele vai usar o corticoide que não vai tratar a doença dele direito e ele vai ter outras doenças em consequência ao uso indiscriminado do corticoide. Foi a primeira vez, então, que eu me vi com um tipo de psoríase diferente. Tomou o corpo de forma muito rápida, daí eram pontinhas de pus. E aí eu tinha febre, era difícil de colocar roupa, aquilo ardia, doía, era N sensações. E aí isso me levou aí para um pronto-atendimento, para um pronto-socorro. O clínico geral que me atendeu, ele olhou aquele estado e ele falou, cara, eu não vou me arriscar a falar nada. A gente vai chamar um dermatologista especialista. E ali eu conheço o Wagner, então, que vendo aquele quadro, ele falou, cara, eu preciso te internar. E ali, então, eu fiquei 47 dias. E ele tava lá com febre, queda do estado geral e com as lesões quase que uma forma explosiva, né? Ele tava em crise. E no caso dele, ele tem a psoríase e ele explodiu com a psoríase pustulosa generalizada. Quando a gente vê esses casos, a gente já sabe, por história médica, né, que você tem alguma coisa que fez ele explodir. Aí se foi um remédio, se foi uma infecção. Foi muito difícil o manejo desta parte. E pra mim era tudo novo, porque assim, poxa, eu nunca tinha sido internado pela psoríase e a psoríase nunca tinha sido daquela forma. E é onde eu pergunto pro médico, né? Existe risco de morte, né? E total existia, porque minha pele estava totalmente exposta, aberta. O que será que eu tenho? Aí ele falou pra mim, falou assim, o que você tem é da sua cabeça. O que você tem é... você precisa tratar, que é o seu psicológico. Aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Foi quando, no dia seguinte, eu fui na doutora, que foi que ela falou pra mim. Foi bem claro, você tem PPG. Ela falou, psoríase pustulosa generalizada. Conheço a doença, mas não sei o tratamento. Eu vou pesquisar para a gente juntas eu buscar um melhor tratamento pra você. Aí foi quando eu cheguei em casa, e o Google existe hoje, né? Pra facilitar a vida, ou também pra arrebentar de vez. Falei, que merda, vou morrer. Foi quando eu descobri o Dr. Dimitri. Que ele foi o meu divisor de águas. Que não tem como saber, que eu preciso me conhecer pra ver em quais momentos que ela aparece. Que ninguém tem a resposta ainda, né? A jornada do paciente com psoríase pustulosa não é uma jornada bem desenhada. Muito do que a gente absorve das publicações ou europeias ou estadunidenses, só que a nossa realidade é muito diferente. Quando a doutora deu o laudo, ou se você tem a psoríase, pra mim foi um choque, porque eu não conseguia nem falar essa palavra. Até pra pesquisar, chegar em casa, nós queríamos pesquisar, eu não lembrava. Começou a inflamar, e começou a juntar pus. Daí ela explicou que é uma doença que não tem cura, porém tem tratamento, e os tratamentos é a base de corticoide. A gente foi tratando, quando chegou em dezembro, agravou demais. A minha médica que me tratava me internou, e ninguém sabia dessa doença.
Os médicos simplesmente olhou pra minha mãe e falou que eu não tinha mais chance de vida. Aí minha cunhada começou a pesquisar, achou um dermatologista que atendia pelo meu convênio. O médico olhou pra minha cara e falou assim, se ela não chegar dentro de 2 horas na Unicamp, ela não vai sobreviver. Ela já tá num grau muito avançado da crise da psoríase. Ele mesmo já ligou na Unicamp, porque até então a gente nem sabia o que era esse hospital. Chegando lá, as médicas já estavam me esperando, já estavam tudo. Eu fui direto pra CTI. E eu falo que lá foi o lugar que eles me salvaram. Fizemos outra biópsia dentro do hospital nesse intervalo e foi diagnosticado da IA-PPG. Daí generalizou tudo, foi 100% do corpo, né? A gente fica a flor da pele porque a gente não sabe a sensação, não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai conseguir realmente ver a pele, ou se a gente vai ver ferida, ou se não vai. Maria Zélia, por favor. Vem, Tudo bem? Ei, Zélia. Couro cabeludo não tem nada de lesão. só aquela da perna que apareceu umas na barriga. Orelha nada. Deixa eu ver o pescoço aqui atrás. Tá queimada, hein? Andou tomando sol? Fui na chácara. Aquela do braço? Sumiu. Aqui era, não era? Era. Ficou só... Mas não tem coçado, nem Não. parecido bolinha de pulso. Só Aqui da também. barriga aqui, ó. Aqui, ó. A gente faz esse exame geral da pele, faz um exame físico também mais específico. Os exames laboratoriais, a gente tem feito agora a cada 4 a 6 meses, né? Mas no começo, quando as lesões estão muito ativas, mais próximo, inclusive. Pede para sempre monitorizar, então, temperatura, outros sintomas gerais. Por isso que essa informação, eu tive dor de garganta, tomei uma medicação, isso alarma um pouquinho, a gente fica mais de olho. Porque tanto medicações quanto as infecções podem servir de gatilho para uma nova crise. O diagnóstico é difícil. Esses pacientes, às vezes, chegam no pronto-socorro e a doença vai ser confundida com infecção, com uma reação por medicamento. Não é um diagnóstico fácil para quem não está treinado. Muitos desses pacientes estão em hospitais bons, hospitais municipais ou hospitais particulares, mas onde não tem dermato. Está ali sendo atendido por clínicos, intensivistas e outros especialistas que muitas vezes não conhecem a psoríase pustulosa. Qual é o desafio do paciente? É o desafio sobre o desafio. Primeiro, ele tem uma doença que não tem um fácil diagnóstico. Então, ele já tem uma jornada dura até ser diagnosticado. E quando ele é diagnosticado, o que ele encontra? Um sistema de saúde que não está preparado para tratar a doença dele. Eu, quando pergunto ao dermatologista, eu digo assim, você é de quê? É de pele ou é de beleza? Aí tem uns, claro, que dizem, não, eu sou de beleza, então tudo bem. Então você não pega a pele. Sabe por quê? Porque o paciente vai chegar lá no seu consultório e vai depois me ligar. Ó, ela nem me tocou. Porque o paciente de psoríase, ele quer ser tocado, gente. É muito mais fácil você achar um dermatologista para fazer uma harmonização facial, né, para tirar suas ruguinhas, do que um dermatologista que vai tratar a sua doença. O paciente que tem problemas de pele, para ele é todo mundo dermatologista. Então, muitas vezes ele não consegue chegar no profissional que está mais preparado. Então, a gente sabe que para condições crônicas e graves de pele, muitas vezes o paciente ele vai rodar por vários consultórios, vários serviços. Então, essa jornada ela é longa, muitas vezes, e por conta disso, às vezes, ela é interrompida. E esse atraso no diagnóstico, ele traz sequelas para os pacientes que muitas vezes é irreversível. E principalmente o impacto social da doença e o impacto que essa doença tem do paciente se relacionar e do paciente até mesmo sair para buscar ajuda. E quando ele busca ajuda, ele não encontra uma política pública favorável a isso, então o tratamento se torna um grande desafio também. A associação ela é um meio de eu poder, no caso, você me liga, tá? Querendo uma ajuda. Aí eu vou ver o que você tem. Aí você diz, eu tenho psoríase. Você me ajuda? Eu falei, tá, manda uma foto. Aí a pessoa me manda foto. Aí eu, ligo pra doutora, porque eu tenho 10 dermatologistas que me ajudam, tá? Graças a Deus.
do SUS, tá? Aí eu ligo pra ela, Shirley, manda cá, cartão do SUS, tem que ter o cartãozinho do SUS. Aí mando pra ela olha e ali ela começa um tratamento. Porque o que acontece? O paciente de psoríase, ele quer ser tocado, entendeu? Ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Não adianta, né, você falar assim, não me olha. Não, ele tem que ser ouvido, ele tem que ter folas. E eu acho que esse é o papel das associações de pacientes, apoiar o paciente para navegar no sistema de saúde. O SUS, ele é o melhor sistema de saúde que nós temos, é um exemplo de saúde pública, mas ele não tem uma navegação estruturada. A gente tem pacientes que, para chegar até o especialista certo, podem demorar mais do que 5 anos. Isso não somente para a psoríase pustulosa, mas para as doenças crônicas imunomediadas de uma forma generalizada. O diagnóstico é um desafio pela navegação no sistema de saúde. No momento que o médico entende a nossa luta, ele sai da zona do conforto e vira um voluntário que luta pela causa das doenças raras, para incorporação, para ter acesso, para pesquisa. O médico que trata as doenças negligenciadas e as doenças raras, ele não pode ser acomodado. Só clínica, ou só faz cirurgia, etc. Ele tem que sair da zona do conforto para lutar conosco. Em especial, a psoríase pustulosa generalizada, ela não está contemplada o seu tratamento dentro do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de psoríase do Ministério da Saúde. Então, a gente precisa que o PCDT tenha o tratamento da PPG estabelecido dentro desse protocolo como uma normativa. A maior saga dos pacientes com doenças raras, não apenas no Brasil, do mundo, é ter o diagnóstico correto confirmado. Independente se tem tratamento medicamentoso ou não, porque a maioria das doenças raras não tem tratamento medicamentoso. Apenas 3% das 8 ou 9 mil doenças raras que tem tratamento medicamentoso. Os pacientes em psoríase, no geral, eles sofrem muito, né, com esse preconceito, eles se escondem, né? Hoje os pacientes, eles usam mangas longas, eles usam, quando tem lesão no couro cabeludo, eles usam boné, chapéu, as mulheres às vezes vêm com gorro. A gente tem até um score que a gente usa para índice de qualidade de vida e pega, esses pacientes normalmente têm esse índice muito estourado, muito aumentado, porque para eles é muito estigmatizante, né? Eles acabam se escondendo por muitos anos. Eu me lembro de uma ocasião, de uma viagem que eu fiz. Tava ali num hotel, num resort com os amigos, tal, tudo mais. Numa dessas eu pulo na piscina e aí, poxa, a galera começou a sair da piscina. Aí quem tava comigo começou a perceber isso e aí começaram a pular na piscina. E aí, sabe, pra aliviar, e aí a galera começou a ver que, peraí, acho que não tem, né, não tem problema nenhum. Ali foi muito duro pra mim, né? Como assim? E você começa a se fechar, entende? E ali que um cara que sempre gostou de ir pra praia com os amigos, não sei o que e tal, começou a se fechar pra isso. Nossa, mas que é isso? Que coisa feia, nossa. Na última que deu, na última mesmo, eu andava com gases. Essa que a gente rola a perna, eu andava com ela no pescoço, porque deu bem no pescoço. Eu tive que raspar a cabeça e de imediato, quando falou, vamos cortar o cabelo, eu entrei em choque, porque meu cabelo era tudo pra mim, né? Daqui a pouco começou a passar a maquininha, eu olhava assim, olhava no chão, aqueles cabelos. Eu lembro até hoje que o dia que foi pra raspar minha cabeça foi minha irmã, minha prima, foi meu pai, meu ex-marido e foi minha mãe. E meu pai e meu ex-marido não quiseram subir nesse dia me ver. Tem várias avaliações de impacto da doença, mas o impacto social é aquele impacto que o paciente, ele tem as suas relações sociais todas impactadas pela doença. No trabalho, entre os amigos, relacionamentos. E a gente tem muito casos de pacientes, homens, que a maioria deles, quando ficam doentes, as mulheres ficam. E as mulheres, a maioria dos maridos se vão e não ficam. Eu acho que nas doenças inflamatórias crônicas, né, não só o paciente é acometido, todo o seu núcleo familiar. Então isso mexe com a família inteira. E aí a importância, né, de você ter o suporte da família. O amor de uma mulher que jamais, em nenhum momento, a gente tá 26 anos juntos, em nenhum momento sequer
sabe, cogitou qualquer tipo de objeção por conta da psoríase. De um abraço, de um toque. E ali foi tem vários tipos de prova de amor, mas ali foi mais uma delas. Eu ia pro hospital cantando música alto no carro. Porque eu tinha que mudar a energia, porque quando eu vinha pra casa, eu me escondia das meninas e chorava sozinha, porque eu falava, não posso demonstrar pra ninguém. O pessoal ajudava a gente, fazia quermesse para vender as coisas pra gente ter dinheiro para pagar a consulta. Só agradeço a minha família por conta disso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu já tive 2 crises de internações, então eu não sei o dia de amanhã. Então eu ensino tudo pra eles. Eu lembro meu filho falando pra mim um dia, ele falou assim, mãe, vai melhorar. Ele nem sabia do que se tratava. Ele só olhou e vai melhorar. E ele hoje, quando dá a crise, ele fala assim, dói da mamãe, e me ajuda a tirar as pelinhas secas. As grandes inovações são os tratamentos. A gente ainda tem pouca inovação em relação a métodos diagnósticos. A gente tem o conhecimento clínico e essas novas terapias-alvo que mudaram a forma de abordar essas formas diferentes de psoríase. E como a gente tem essas terapias-alvo guiadas, quando você mexe num ponto muito específico, a gente está começando a entender cada vez melhor assim, olha, quando tem isso, essa via é melhor. Quando tem aquilo, a outra via é melhor. Então, essas ferramentas novas que a gente ganhou melhoraram o nosso entendimento da doença. Isso tudo se deve a todas as associações que trabalharam e que trabalham em prol, seja da psoríase ou seja das doenças raras em geral, esses avanços em políticas públicas, esses avanços para priorizar o acesso, para priorizar as pesquisas, né? O fast track chamado, seja na Anvisa, seja na Conitec, para ter esse apelo diferente que se esses pacientes existem e também independente do custo têm direito a viver e a ter qualidade de vida. Eu acho que a gente está começando a entender melhor, né? Inclusive a evolução da doença. Acho que para as formas mais agudas, mais graves, a gente vai muito na tentativa de usar o tratamento convencional ou mesmo os biológicos, esperar uma resposta. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, existe sim uma necessidade a mais de um tratamento que seja mais rápido, disponível, assertivo, né? Mais específico para essa condição. Quando eu começo, então, a tomar esses medicamentos biológicos, tem uns que entendem que é pro resto da vida mesmo. Tem outros que acham que em algum momento ele tem que ser interrompido, enfim. Mas eu entendi assim, cara, eu tenho que viver com ela, conviver com ela pro resto da vida. Às vezes, se a gente quer um medicamento para o diagnóstico de PPG, não vai ficar fácil ter esse medicamento. Por quê? Porque nós não temos um fluxograma de acesso para medicamentos, nem no público, nem no privado, para PPG. Infelizmente, no nosso país, nós avançamos muito em termos de regulação, mas ainda não conseguimos avançar muito em democratizar o acesso. O tempo de espera entre registro de medicamento após o registro até incorporação leva anos. Até quando houver um parecer favorável para a incorporação do medicamento, para ser pactuado, mesmo que eles tenham, pela lei, 6 meses para pactuar. Pactuar, o que significa isso? Para que o paciente receba o medicamento. Na prática, demora mais que 2 anos. A gente teve que internar ele para conseguir a medicação, porque ele começou a piorar de novo. Senão a gente não conseguia mais o remédio. O ano passado, eu tomei a última dose da medicação e aí eu perdi o acesso. Então, de lá para cá, eu vim me movimentando para poder ver como que eu ia dar entrada nessa medicação via SUS. Eu estava só no cotovelo, daí de repente começou a fechar o braço e aí foi quando, no dia que começou a entrar em estado febril, aí eu falei pro Wagner, eu falei, cara, eu não sei se eu consigo esperar muito tempo, né? Nas costas, se você olhar, tem bastante pontinhos aí. Pintou mais um pouquinho, né? Não, bastante.
Eu não vejo, mas eu sinto pela coceira. Não, é porque antes estava mais aqui em cima. Isso. E aqui fechou, né? Aqui fechou. Aqui também, né? Que tinha uma placa. Eu vou olhar os exames agora e eu já volto aqui, tá bom? Tá. Nesse momento que eu tô agora, já saiu muita escamação, então ela começa a ficar mais lisa assim. E aí eu devo tomar uma medicação agora que vai começar a fazer a regressão. E nesse meio tempo, então, eu devo conseguir acesso ao medicamento novamente e aí começo a entrar em vida normal de novo. Esse medicamento que eu tomo é preventivo. Se ele é preventivo, pior você vê, eu tô há 11 dias agora internado. Qual é o custo disso? Nosso sonho é ter cura para essa doença. Identificar cedo, tratar cedo e curar cedo. Eu falo que a psoríase é ela que me acompanha e eu não acompanho ela. Ela tem que lidar comigo, porque eu não vou ficar lidando com ela, não. A gente tem que buscar, não só esperar. Se o médico falar só isso, não. Você tem que buscar, você tem que correr atrás. Porque é de você. É pra você, é um benefício pra você. Que dia que eu vou ter outra crise? Quando eu vou ter outra crise? Quando será que vai chegar essa bolha? Que eu já passei por todas essas crises e sobrevivi. Quando eu tiver minha família. Eu desafio que o governo, nós, entenda para onde estamos caminhando para os próximos 10 anos na área de saúde. Porque eu estou enxergando daqui 20, 30 anos, alguns países terão tudo, as terapias mais avançadas, né? Terão curas de milhares de doenças, enquanto alguns países ainda estão tomando um medicamento que meu avô tomava. Queremos apenas dar dignidade e vida para esses pacientes, que a maioria deles não tem culpa daquela doença, eles nascem com essa doença. Tenha fé. Acredite em você. Acredite em algo maior, numa energia maior que pode te favorecer. Acreditar no seu eu e se reorganizar dentro da sua disciplina para seguir os tratamentos, para fazer os tratamentos, para poder estar um passo na frente da doença. Não apenas eu faço advocacy porque sou pai de um paciente. É preciso levar as minhas demandas, levar a minha voz para Brasília, mas a minha voz e meu pedido tem que ter uma base científica, uma base comprovatória daquilo que estou pedindo, que será sustentável também para o governo. Ninguém constrói nada sozinho e a base de entendimento tem que ser o trabalho multiprofissional de todos esses players juntos para construir uma política de sustentabilidade e de apoio às pessoas com doenças raras e ultra raras. Não existe um país sadio se não tem um sistema de saúde sadio. E a PPG tem um manejo diferenciado, tem uma abordagem diferenciada e hoje, graças a Deus, tem tratamento medicamentoso. Então, precisamos que eles pensem um pouco fora da caixinha para poder salvar a vida daquele paciente e oferecer qualidade de vida. A gente tem que se unir mesmo para tentar correr atrás, já que muitos médicos não abrem a mente, né? Vamos pesquisar, vamos a fundo. A esperança é isso. Vai que dá certo, vai que... não é a cura, mas ele não vai te deixar a ter crise. Ótimo. Vamos experimentar então. Mas uma coisa que não pode perder, entendeu? É a vontade de querer vencer.